Salve Maria Santíssima! Estamos aqui para fazermos mais um vídeo, né, para você sobre um esclarecimento que muitas pessoas vêm trazendo para mim na direção espiritual, e eu decidi fazer esse vídeo para poder esclarecer melhor nesse movimento, nessa purificação passiva dos sentidos. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, aperte o sininho para que você possa estar recebendo as notificações e também compartilhando com mais pessoas para que essa obra, para que esse apostolado possa crescer. Nos ajude nesta parte. Eu quero trazer para você aqui, estou com as obras completas de São João da Cruz, né, na página 466. O que acontece, por que nessa purificação do sentido, a pessoa, né, tem uma certa má disposição, né? Uma má disposição física até mesmo, né? Tem dias que ela não consegue fazer nada. Tem dia que a alma só quer ficar na solidão, só quer ficar até mesmo deitada o tempo todo, não quer fazer nada. Então, por que, irmã, acontece isso? Estou com depressão, o que está acontecendo, né? Isso acontece de fato na purificação, isso vem da purificação, irmã? Ou eu estou com alguma doença física, né? Primeiro, para esclarecer para você, a diferença, né, da purificação para uma doença, né, psíquica, até mesmo uma depressão, né, uma ansiedade, é que na purificação a alma ela sente um vivo desejo de Deus e da perfeição. Então, mesmo ela estando nesse estado, ela sente esse vivo desejo do amor de Deus e da perfeição. Então, essa é a diferença, né? Então, ela não sente atrativo nenhum, nem pelas coisas espirituais e nem das coisas materiais, né? Então, tem essa diferença, tá certo? Então, nessa purificação acontece isso, essa má disposição da alma, ela fica às vezes, né, o que está acontecendo comigo, essa certa incapacidade de fazer as coisas que antes eu tinha e agora eu não tenho mais, né? Eu não tenho mais essa capacidade de estar fazendo, né, as minhas ações de antes. E São João da Cruz vem falando para nós aqui, né, que por este terceiro sinal percebemos que o impedimento e desgosto das potências não provém de qualquer humor maligno. Isso não vem, São João da Cruz já vem falando para nós que não vem do inimigo de Deus, né? Esse humor que está dentro da alma. Quando procede desta última causa, em si acabando essa má disposição física, que é muito variável, logo a alma, com algum cuidado, consegue voltar ao que antes podia fazer. Então, irmã, eu vou ficar muito tempo assim, né, nessa má disposição? Não, quando acabar, você vai poder voltar, você vai fazer as coisas, elas são variáveis, né, varia muito. Tem dia que você consegue rezar, tem dia que você não consegue, tem dia que você está entusiasmada para fazer as coisas e tem dia que você também não está. Então, acontece muito isso, né? Há uma variação nesse sentido, né? Então, por que isso acontece, né? Por quê? Porque Deus, né, está aqui, né, privando, porque Deus privou as potências dos seus exercícios naturais. Deus privou. O que acontece, irmã? Deus privou aqui as potências dos seus exercícios naturais. Que potências são essas? A vontade, a inteligência e a memória. Então, elas estão privadas, né, desses exercícios que fazia antes. Então, né, você se encontra, às vezes, de mãos atadas. Você tem que fazer as coisas e não consegue, porque você não tem mais o gosto, o sentido que fazia antes.
é muito difícil para quem está nessa purificação passiva do sentido, quem é um pregador, né, que vai dar palestra. Então, às vezes, ele ali se encontra vazio, sem nada. Ele pode falar, mas antes eu dava uma palestra com toda empolgação, com todo entusiasmo, e agora não acontece mais isso. Também pode acontecer uma dificuldade, você que faz parte de pastorais, né, na sua paróquia, né? Às vezes você não está se encontrando sem ânimo, sem força para fazer as atividades que você fazia antes. Então, porque Deus está tirando toda a satisfação própria que você tinha antes de fazer as coisas por você, para você, né? Então, Deus está tirando todo esse gosto que você tinha antes e está transferindo tudo isso para o Espírito. Então, você agora não faz mais as atividades por você e para a tua satisfação, mas você faz agora por amor a Deus, né? Então, Deus prova você ali naquele momento se você estava de fato trabalhando para Ele ou para você mesmo. Então, as tuas obras estão sendo provadas, né? Se são palha, se é madeira, se a tua obra é ouro ou prata, né? Então, a tua obra, nessa purificação passiva do sentido, tudo que você faz é provado, para ver se você está fazendo por amor ou por você mesmo. Porque mesmo nas coisas de Deus, nós ainda somos cheios de si, nós ainda somos cheios do egoísmo, cheios de vaidade, cheio de vanglória. Então, essas coisas ainda atrapalham na missão de Deus. Então, o que Deus faz? Deus vai esvaziando, aniquilando as potências para que elas fiquem livres e trabalhem puramente para Deus, né? Então, se você está sentindo essa dificuldade, entenda o que está acontecendo, né? Deus privou as potências dos seus exercícios naturais, né? Deus aqui privou elas. Por isso que ela se sente incapaz de fazer o que fazia antes. De repente, você é chamado até para ler uma leitura na Santa Missa e você se sente incapaz de fazer aquilo, né? Até em casa, nos seus exercícios, nas suas tarefas cotidianas, você se sente incapaz de realizá-lo, né? Porque você se sente aqui, né? Que não tem mais aquela força, aquele vigor que tinha antes, porque você perdeu toda essa capacidade natural, entenda isso, tá? A alma se sente limitada e tem medo de assumir compromissos. Então, ela tem medo de assumir compromissos, ela tem medo de fazer alguma coisa, por ela se sentir incapacitada. Por quê? Porque Deus ali tirou da alma todos os exercícios naturais. E o que isso significa para nós? Significa que Deus tirou de você, está tirando toda a confiança que você tinha em você mesmo. Todo o apoio que você tinha em você mesmo, Deus está tirando. Para quê? Para que você confie plenamente nele, né? Confie plenamente nele. Foi o que aconteceu quando os discípulos estavam no deserto, né? E ali, na multiplicação dos pães, né? Jesus, naquele momento ali, os discípulos foram reclamar para Jesus que aquele povo estava com fome. E Jesus falou, dai vós mesmo de comer. Então, eles ficaram se perguntando como nós vamos dar de comer a esse povo numeroso no deserto. Então, nessa purificação também Deus vai te pedir muitas coisas. Mesmo você estando no deserto que você se encontra, Deus vai pedir muitas coisas para você. Porque Deus vai provar a tua confiança. Se você está confiando nele
ou em você mesmo. E quando os discípulos entenderam, né, Deus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e deu para eles distribuírem. Então, hoje, o que está acontecendo com você? Deus está agindo em você passivamente. Então, Deus está dando para você distribuir. Hoje você está nessa condição. Antes, você tinha a vida ativa. Hoje, você é passivo. Hoje, não é você que faz, é Deus que faz em você. É Deus que está fazendo em você. Então, você precisa entender isso. É aquela passagem do Evangelho, onde o Senhor Jesus multiplica os pães e os peixes e dá para os discípulos distribuírem. Então, você se encontra hoje, por que a alma se encontra incapaz? Porque ela se encontra na pobreza, na miséria e na indigência. Por isso que ela se encontra incapaz, ela se encontra pobre, ela não tem mais nada. Deus foi tirando tudo dela, foi esvaziando tudo. Então, tudo que pede para ela, ela se sente incapaz, insegura. Como que até vem uma certa irritabilidade quando alguém pede alguma coisa para você. Logo você fala, mas eu não tenho condição de dar nesse momento. E de fato não tem mesmo, porque não é você, é Deus em você, né? Então, sente-se limitada e tem medo de assumir compromissos. A alma se encontra na pobreza e no vazio. Como é que a alma se encontra nessa purificação passiva? Na pobreza e no vazio natural e espiritual. Ela se encontra nesses dois estados, tá? Na pobreza e no vazio natural e espiritual, tá? A alma tem sentimento de que está sendo esmagada e reduzida a nada. Porque nessa purificação passiva do sentido, a alma, ela está pobre, miserável, não tem nada para dar. Mas é justamente nesse momento que Deus vai pedir algo para ela. Porque Deus gosta de nos contrariar. Para quê? Para que nós possamos crescer na humildade. E nesse momento que Deus está te pedindo algo, se Deus está te pedindo algo nessa purificação passiva do sentido, se Deus está pedindo para você assumir alguma pastoral, para você assumir algum trabalho, para você fazer alguma coisa, o conselho que eu te dou é esse: não recue, mas assuma, confia em Deus. Confia que não é você que está fazendo, é Deus fazendo em você. Mesmo com tua pobreza, mesmo com tua miséria, da forma que você se encontrar, se humilhe diante de Deus. Apresente para Deus o teu nada. Deus está me pedindo para me assumir tal tarefa, tal missão, tal desafio. Mas eu não tenho condição nenhuma, Deus, de fazer, mas eu estou aqui. Eu achei interessante, eu trouxe aqui para nós, né, Deuteronômio 33, olha o que Deus faz com a alma nessa purificação passiva do sentido. Deus, a nossa alma tem uma profunda capacidade de realizar atos bons, né? Ela foi criada para isso, como ela está cheia de si, o que ela consegue fazer são atos pequenos. Então, Deus está tirando a nossa alma, tua alma, da pequenez e elevando ela a uma grandeza. Porque você talvez não tenha noção da profundidade, da capacidade que você tem em realizar atos bons, atividades. Mas como você vive na baixeza, vive ainda na miséria, na pobreza, você não consegue enxergar a capacidade, a potencialidade que você tem. Então Deus precisa fazer o quê?
te levar aos desafios. Nessa purificação passiva do sentido, que você se encontra vazia, um nada, na pobreza, Deus vai te pedir muito mais do que antes, quando você se achava na abundância, quando você se achava que tinha tudo. Então, Deus vai te pedir algo nesse momento. Para quê? Para provar a tua humildade e a tua confiança nele. E em Deuteronômio 18, vem falando assim, né? Olha que bonito. Como a águia esvoaçando incita os filhotes a voar. Ele estende as suas asas e o tomou, levou e carregando sobre elas. Então, nessa purificação passiva do sentido, Deus está fazendo como a águia. Deus está incitando a águia, os filhotes, a voarem. Então, Deus está incitando você também a voar nessa purificação passiva do sentido, a dar voos altos, porque Deus nos fez com uma potencialidade muito grande. Só que por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa baixeza, nós ficamos naquela vida medíocre, naquela baixeza, naquela pobreza, e Deus quer que a gente levante voo. Então Deus incita os seus filhotes a voarem, Deus lança desafios para você. Deus vai te pedir para pregar, Deus vai pedir para assumir pastoral, Deus vai pedir para você assumir compromissos. Deus vai fazer isso justamente nesse momento. Por quê? Porque Deus não quer você parado. E você não tem que fazer por você e para você. Você tem que fazer por Deus e para Deus. Então, assuma o que Deus está te pedindo. Já chegou gente falando, irmã, me pediram para me dar palestra, mas eu me encontrei tão despreparada que eu disse não, eu não vou fazer. Eu aconselhei e falei, não faça isso, porque é Deus que está pedindo para você. É Deus provando a confiança que você tem nele e a humildade também. Faça aquela oferta da viúva. A viúva ofertou a única moeda que ela tinha, não tinha mais outra. E os outros estavam ofertando o que tinha em abundância. E qual foi a oferta que agradou mais a Deus? A oferta da viúva. Então, nessa purificação passiva do sentido, naquele dia que você amanhecer sem vontade de fazer nada, com essa má disposição, sem gosto, sem prazer, sem atrativo nenhum, Deus vai te pedir algo. Oferte a Deus. Deus, é isso que eu tenho. É o que eu tenho, o Senhor está me pedindo, então o que eu tenho, hoje eu estou assim, Deus. Eu me encontro desanimada, eu encontro com essa má disposição, eu me encontro sem gosto, sem vontade, sem atrativo, sem satisfação, sem nada. Mas o Senhor está me pedindo, Deus, então eu vou te ofertar. Oferte para Deus a moeda que você tem. São João da Cruz continua falando para nós. O próprio Deus está agora fazendo sua obra passivamente na alma. O que Deus está fazendo nessa purificação passiva do sentido? A obra dele, na alma. Então, é Deus que está fazendo. Eu quero te motivar a não desistir dos compromissos que você tem e os que Deus vai também te dar. Então, não desista, não desanime. Oferte para Deus. No tempo da consolação, você fazia tudo com alegria, com satisfação, com gosto. Agora, é Deus fazendo em você. Porque Deus está aperfeiçoando, Deus está realizando em você a obra dele. É Deus que age na tua vida. Não é você mais, é Deus. Por isso, ela nada pode, por então, nem ao menos rezar ou assistir atentamente aos exercícios divinos. Olha só o que o São João da Cruz vai falando. A alma nesse estado, ela não pode nem ao menos rezar ou assistir atentamente aos exercícios divinos que lhe é possível. Então, se você está com dificuldade
de rezar, dificuldade de ler a palavra, dificuldade em alguma coisa, né? A alma não pode fazer nada, é Deus que está fazendo nela, né? Nem tampouco tratar de coisas ou negócios temporais, e não somente isso, tem muitas vezes tais alinhamento e tão profundas esquecimento. Eu não sei se você já está nesse ponto de ter muitos esquecimento da memória. Então, o São João da Cruz vai falando aqui que eles têm muito esquecimento na memória, que chega a passar largo tempo sem saber o que fez, nem pensou ou o que fez. Então, a alma, ela é aniquilada completamente. Tem-se um aniquilamento, né, na alma, né? O rei Davi vai falar, Senhor, me aniquilastes, e eu nem sabia, né? Esse aniquilamento das potências da alma, onde Deus vai levando a alma, né, de uma forma extraordinária. E a alma vai perdendo toda aquilo que ela tinha antes, né? Então, a alma chega a ter esse esquecimento na memória, que chega a passar largo tempo sem saber o que fez, nem o que pensou ou o que vai fazer. Ou ainda o que vai fazer. Não lhe é possível, nessa ocasião, prestar atenção, embora o queira, em coisa alguma de que se ocupa. Então, não depende de você, né? Não depende de você. Aqui, nesta noite, não é apenas purificado o entendimento em sua luz natural, a vontade em suas afeições, mas também a memória em sua atividade e conhecimento, né? Convém, portanto, que se aniquile a respeito de tudo isso. Então, tudo é aniquilado, é uma nova vida, é uma vida nova. Tudo aquilo que você tinha habilidade, que você fazia antes com facilidade, hoje você tem dificuldade de fazer. Entenda o porquê, como eu expliquei, porque Deus está esvaziando, aniquilando, tirando todos os exercícios naturais das tuas potências. Então, há um aniquilamento, tá? Para você entender isso. Tudo isso realizando aquilo que faz Davi, falando de si mesmo, nesta purificação. Olha o que Davi falou de si mesmo. Eu fui aniquilado e não soube. Então, o rei Davi falou, fui aniquilado e não soube. Então, Deus vai te aniquilando em tudo, né? Deus vai te aniquilando em tudo. E não soube. Este aniquilamento é Deus. Este aniquilamento é Deus. Com efeito, preparando a alma para que ela fique disposta e bem adaptada ao divino, com as potências preparadas para a união com Deus. Então, qual é o objetivo desse aniquilamento? Deus vai preparando as potências para se unirem a Deus. Então, Deus vai aniquilando, vai tirando tudo aquele que está cheio, as potências de si mesmo, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de prepotência, de ciúmes, de inveja, de mágoa, de ressentimento. Deus vai aniquilando tudo, e levando essas potências a uma união com Ele. Então, é por isso que acontece isso na nossa alma. Deus vai aniquilando tudo, então vai enfraquecendo, porque ela foi aniquilada nos seus conhecimentos. De onde vem, irmã, esse enfraquecimento que eu sinto hoje? Olha aqui a resposta de São João da Cruz, nas Obras Completas, página 507. Eu estou lendo para vocês. A alma se sente enfraquecida porque ela foi aniquilada nos seus conhecimentos. Todos os conhecimentos que você tinha antes, você não tem mais. Deus aniquilou tudo. Quanto mais a alma vai às escuras e privada de suas operações naturais, tanto mais segura vai.
Então, a alma, ela está segura em Deus. Quanto mais ela vai caminhando, mesmo sem entender nada, mesmo sem saber nada, ela vai caminhando, ela vai segura, porque Deus está levando essa alma, né? Vai levando essa alma. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar em Deus, confiar em Deus. E esse vídeo é para te motivar a não desistir, a continuar, a perseverar nesse aniquilamento. Deus está agindo em você. É Deus que está realizando a obra de salvação na tua alma. Deus está tirando da pessoa velha e te transformando numa pessoa nova. Então, meu irmão, continue firme, persevere, não desista desse caminho. É rumo à santidade. Deixa Deus realizar na tua vida, deixa Deus fazer, deixa Deus aniquilar tudo, porque é para o teu bem. Deixa. Então, continua firme nessa caminhada. Não olhe para trás, não põe a mão no arado, não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então, não olhe para trás, não queira voltar. Ah, eu queria meus conhecimentos de antes, eu queria voltar ao que era antes. Não, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Então, creio que você entendeu porque que vem essa fraqueza na alma, essa incapacidade que você sente, porque Deus está privando as potências de todo o conhecimento natural, a fim de elevar a tua alma, de unir que a tua alma tenha essa união com Deus, né? Unir as potências com Deus. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora cubra cada um de vocês com seu manto sagrado. Amém. Fique com Deus.